Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é: como tentar ajudar alguém que está passando por essa situação? É muito difícil quando a pessoa não consegue entender o que ela está vivendo. Para quem está de fora, isso é especialmente angustiante, porque a pessoa enxerga com clareza, mas ao mesmo tempo ela não consegue também entender por que a pessoa simplesmente não reage. E para quem está na situação também é muito difícil porque ela não consegue perceber. São dois lados extremamente angustiantes e muito complicados de se lidar. Para que você consiga ajudar uma pessoa que está nessa situação, é muito importante que você tenha calma. Você não consegue tirar uma pessoa de um abuso e colocando ela sem querer em outro, porque quando você força alguém a alguma coisa, é um jeito abusivo de lidar numa situação, né? Quando você expõe ela a uma outra dor. Você não tira uma pessoa de uma dor e coloca ela em outra. Ninguém entra nisso porque quer, ninguém fica nisso porque quer. Uma pessoa que está vivendo uma situação dessas está com dor, mesmo que ela aparente que não, ela está com dor. O sonho de uma pessoa que vive uma relação abusiva é ficar bem. Essa pessoa só quer ser amada, essa pessoa só quer ser querida, essa pessoa só quer ter uma família, essa pessoa só quer ser feliz. E ela está tentando isso do lado de uma pessoa que está sambando na cabeça dela, que está fazendo ela acreditar que ela é louca, que está fazendo ela acreditar que ela não merece, que está fazendo com que ela se humilhe, que está fazendo com que ela perca os amigos, que está fazendo com que ela perca o emprego, que está fazendo com que ela se isole. Então, a primeira coisa que a pessoa que quer ajudar tem que fazer é ter paciência e entender que isso é uma experiência terrível, avassaladora e destruidora. Carinho, atenção, paciência, porque é claro que tem que ter muita paciência e é preciso reconhecer isso, é preciso ter muita paciência para ajudar nesse tipo de situação, porque sim, é muito complicado, é muito cansativo para quem está do lado. Quando eu digo paciência, não é tanto para ficar ouvindo as mesmas histórias, porque sim, a vítima fica muito repetitiva, mas é paciência para entender que a vítima está nisso não porque ela quer, mas porque ela não consegue fazer de outra forma, porque ela não consegue ver de outra forma. Ela não consegue enxergar de outra forma, ela não consegue se enxergar de outra forma. Ela se sente culpada, ela se sente responsável e ela enxerga o abusador como sendo uma figura de extrema importância e relevância e ela não consegue ver diferente. É como se ela tivesse com a visão embaçada, distorcida, e qualquer pessoa que fale o contrário, na visão dela, ela tá ferindo a imagem, ela está traindo esse abusador. Então realmente é muito complicado. Uma das formas de ajudar, claro, também mostrando esse tipo de conteúdo, mas eu acredito que uma maneira empática é se colocando do lado, né? Como se você estivesse passando pelo mesmo caminho. As pessoas aprendem por exemplos, quando você se coloca do lado, quando você se mostra par, quando você, por um movimento de amor, você recua um pouco, quando você se coloca do lado da pessoa. Muitas vezes você pode dizer que você está passando por uma situação dessas, você tentar mostrar como se fosse a sua realidade. Você não precisa dizer que você está preocupado com ela, que é com ela que está acontecendo, você não precisa apontar o dedo. Talvez se você disser que está acontecendo com você, que você está preocupado com você, que você achou em você determinadas características e que talvez essa pessoa possa te ajudar, você tem que dar um pouco de importância para essa pessoa. Quando a pessoa vê de fora, ela acorda. Quando a pessoa consegue se deslocar da situação, é um exercício de
mudança de posição, quando ela consegue ver de outra posição. Enquanto você está apontando o dedo, falando dela, ela não consegue ver. Mas quando ela consegue se sentir útil falando de alguém, talvez faça um clique. Talvez se você se colocasse na posição onde você estaria com dor e pedindo ajuda para ela, isso seria uma coisa interessante. Porque ela vendo o absurdo da coisa em outra pessoa e numa pessoa que ela ama, talvez isso faça bater no coração dela e ela entenda o que ela está vivendo. Apontar o dedo, dizer que ela está vivendo uma situação ruim, isso não faz a pessoa acordar. Isso não faz a pessoa ver. Porque ela já está numa falta de amor próprio tão grande que isso só faz ela se sentir mais culpada e menos forte. Mas de repente fazer com que ela se sinta útil para alguém, fazer com que ela de repente possa inclusive ajudar uma pessoa, pode fazer com que ela olhe e fale assim, opa, isso está acontecendo comigo? Eu não tinha percebido. Então, existem várias estratégias quando a gente quer... É quase quando a gente conversa com uma criança e a gente tenta mostrar para a criança o melhor jeito de fazer as coisas. É por exemplo. É quando a gente mostra com o exemplo, quando a gente se aproxima, quando a gente senta com a criança e a gente brinca com ela do mesmo jeito que ela faz, quando a gente se coloca na mesma posição, quando a gente diz que a gente é par, quando a gente está junto com ela. É aí que a gente consegue as melhores coisas. E uma vítima está extremamente fragilizada. Se ela está ali é porque ela não sabe. Se ela está nessa posição é porque ela não entendeu. Então, se você quer realmente ajudar uma pessoa, senta ali com ela. Faz como se fosse com você. Mostra as coisas e faz que é com você. Diz que é com você. Peça como se você fosse pedir ajuda. Vê como ela poderia te ajudar. E talvez ela entenda que está acontecendo com ela. Talvez ela veja o absurdo que é. E aí juntas vocês consigam ver uma solução. Juntas vocês comecem a ver esse tipo de conteúdo. E isso começa a bater no coração dela e ela começa a se abrir. É como se você estivesse dando a mão para uma criança, porque uma vítima desse tipo de abuso, ela está extremamente fragilizada, ela está precisando de alguém que dê a mão e ajude a levantar. Precisa ser uma coisa com muita calma, precisa ter muito amor, precisa ter muita paciência, precisa ter muita compreensão e não pode ter pressa. Dê uma descida e subam juntas. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.